Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma live, a mais uma retransmissão do Instituto Agenda Positiva, hoje, dia 18 de janeiro. Nós vamos ter a retransmissão com a professora Daniela Minucelli, com o tema Práticas para a Educação do Século XXI. Continuamos naquele bloco lá, relacionado com essa questão da educação do século XXI, desafios, práticas que já estão funcionando, então fica aí para vocês também, dentro dos melhores momentos das nossas lives realizadas em 2021. Então, no final dessa retransmissão, eu volto aqui para repassar para vocês as instruções para a emissão do certificado e desejamos a vocês aí mais uma excelente retransmissão. Até o retorno. Então, vamos lá, né? Gente, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui. Uma boa noite agora oficial a todos, né? É um prazer imenso falar para tantas regiões do Brasil, né? E agora do mundo também, né? E novamente frisar, né, a importância de projetos como o Agenda Positiva, que, né, incluem aqui debates importantes, né? Eu vim aqui compartilhar hoje, muito mais no sentido provocativo com vocês, e falar um pouquinho da experiência que a gente tem vivido aqui na Uniamérica, né, o Centro Universitário União das Américas, né, que é uma faculdade sem fins lucrativos, né, uma faculdade comunitária, e que desde 2013 tem construído um movimento educacional aqui na região de transformar completamente as metodologias educacionais e principalmente, né, a nossa grande filosofia, que é promover uma educação significativa para a comunidade, integração com a comunidade e em transformação dos próprios processos educacionais e da sociedade em si, né? É um grande projeto que eu tenho o prazer de estar, né, de fazer parte e de aprender muito, principalmente, né? Hoje, né, como eu disse, eu vim aqui num sentido provocativo, então no começo a gente vai falar um pouquinho sobre esses cenários, né? A gente fala assim, a educação do século XXI, o que é essa educação do século XXI, né? Todo mundo fala sobre as necessidades de mudança, a gente fala muito sobre transformação, mas às vezes a gente não fala o porquê mudar e como mudar, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Ninguém muda, ninguém se adapta, ninguém promove a transformação sem que ela acredite naquilo, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse cenário educacional aqui, já da terceira década do século XXI que a gente vive, né? E tentar traçar com vocês algumas estratégias a partir da experiência que a gente ganhou, né? Que eu ganhei aqui na Uniamérica durante esse tempo de trabalho, né? Então, assim, né? Pensar sobre o século XXI é uma tarefa muito difícil, né? E pensar sobre transformação também, né? Primeiro a gente precisa entender que educação nós temos hoje, né? No próximo slide aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre esse cenário que nós temos hoje, né? Então, qual cenário é esse? Né? A gente sempre fala o cenário de crise, né? Parece que a palavra crise, a palavra educação no Brasil, elas se tornaram, né, quase como se sinônimos, né? Sempre vem associado a isso as discussões sobre educação no Brasil, né? Mas, obviamente, que isso não é de hoje, né? A gente teve vários movimentos educacionais, né, lá desde o início do século XX, né, como o próprio movimento que ficou conhecido como os pioneiros da educação da Escola Nova, lá com Luiz Teixeira, né? Meados do século XX, a gente também teve outros movimentos educacionais, né? Cabeçados pelo próprio Paulo Freire, né? E esse debate sobre crise, ele vai e volta, ele aparece, e ele parece ser, né, presente na educação, né? O próprio Darcy Ribeiro tem uma frase bem emblemática sobre isso, né, que a crise da educação brasileira não é uma crise, ela é um projeto, né, justamente por essa discussão. Só que quando a gente fala em crise educacional hoje, esse cenário de crise, esse cenário que pede por mudança, não é o mesmo paradigma, né, e a gente precisa apontar que não é a mesma crise que eles estavam debatendo no início do século XX, não é o mesmo debate, né, que acontece lá no meados do século XX, porque a gente tem, né, uma grande transformação social acontecendo hoje, muito pelo desenvolvimento tecnológico, né? Então, às vezes é até impressionante, a gente olhava, né, 10, 15 anos atrás, para os cenários futuros que eram projetados, né, aquelas ficções científicas, etc., a gente pensava, nossa, né, que sociedade estranha.
E hoje a gente facilmente, né, consegue dizer que a gente aí está na porta dessa sociedade, uma sociedade altamente tecnológica, mas, sobretudo, uma sociedade em que está integrada aí com o impacto, né, e está sofrendo os impactos da inserção das tecnologias digitais da informação e da comunicação, né? Isso mudou totalmente as nossas relações sociais e as nossas dinâmicas e até mesmo as perspectivas que a gente tinha do que seria o futuro, né? E se todo mundo fala, né, que o futuro da educação ele é pautado em preparar, né, os jovens, as crianças, né? Quer dizer, que o objetivo da educação ele é pautado em preparar os jovens e as crianças para o futuro, o que a gente faz quando a gente não sabe o que é o futuro, né? O que nos espera? Então, esse impacto, né, das tecnologias digitais, da informação e da comunicação, ele é imenso, ele é gigantesco, ele altera completamente essa nossa perspectiva, né, paradigmática, né? E o que eu estou querendo dizer com isso, né? Veja, né? A educação como a gente conhece, ela tem um princípio que ela é a transmissão de conhecimento, né? Essa educação tradicional, onde o professor, ele explica, ele te ensina, porque em tese ele tem conhecimento sobre aquele assunto, aquela disciplina, né? Do jeito que é apresentada, e ele vai te ensinar sobre aquilo. Mas ela é muito pautada na informação, então ele vai te dar informação. Mas hoje, a informação ela não é mais escassa. Isso é um bom método, e ele é um método que ele funcionou por muito tempo. Mas ele é um bom método para quê? Para levar informação para as pessoas, né? Ponto, né? Ele leva essa informação. Mas numa sociedade como hoje, onde a informação ela não é mais escassa, né? Por que a gente está pautando educação nisso? Né? Por que a gente insiste na educação ainda ser transmissão de informação e conhecimento, né? Então, esse paradigma é a principal chave, né? Que a gente tem que mudar do ponto de vista educacional, né? Traçar outros objetivos. E traçar objetivos para a educação, ele não é fácil, né? A gente tem diversas correntes pedagógicas que mostram isso, né? E cada uma, né, traça um objetivo diferente. Mas, sem sombra de dúvida, a educação, se a gente for pensar, e às vezes até de um processo de trás para frente, a gente deveria começar a pensar em quem que a gente quer formar, que sociedade que a gente quer construir, né? Essa é a grande questão-chave para a gente conseguir definir as metodologias, né? Que pessoa eu preciso ter no futuro para construir o mundo que eu quero, né? Veja, gente, isso é muito provocativo. Ele é um desafio gigantesco, não é um desafio fácil, é um desafio imenso, mas é um desafio necessário, né? E muito motivador quando ele insere as pessoas e convida as pessoas para debater sobre isso. Só que para a gente debater sobre isso, a gente começar a conversar sobre essas possibilidades de mudança, né? Primeiro, a gente precisa, né, entender que ela é necessária, que essa mudança é necessária, né? Próximo slide. Então, né, vamos ver aí. O que a nossa educação tem mostrado de problemas hoje, né? O que é mais evidente, né? Eu acho que esses tópicos que eu listei, é claro que a gente poderia traçar vários do ponto de vista estrutural, né? Até mesmo de valorização da profissão docente, né? Mas aqui a gente está falando um pouco mais de problemas em relação à formação do aluno, né? Então, assim, esses problemas que eu listei, eu acredito que eles ficaram muito mais evidentes agora, durante a pandemia da Covid-19, quando os alunos saíram da sala de aula, né? Quando eles tiveram que estudar em casa, né? Porque a instituição escolar, com esse acompanhamento constante dos professores, esses problemas eles eram menos revelados. A gente acabava sabendo que tinha algo errado com a educação, né? Eu tô falando a gente como um todo, a população, ela percebia isso, mas essas questões elas ficavam muito presas nos muros educacionais. A partir do momento em que você não tem esse espaço físico onde acontece aí as dinâmicas educacionais, digamos que era preso nos muros da escola, e isso é integrado com a sala de casa, etc., todo mundo está percebendo, né? E o que a pandemia da Covid ela revela principalmente? Uma grande dependência dos alunos em relação ao professor, né? Não uma dependência boa. Por quê?
o nosso sistema educacional criou uma ausência total de autonomia, né? Então, esse aluno, ele não desenvolveu, né, uma tomada de decisão, ele não tem a competência de tomada de decisão, ele tem uma dificuldade imensa de resolver problemas, de problemas, e lidar com as problemáticas que aparecem. Ele tem baixíssima flexibilidade mental, então a adaptação para esse contexto, né, adverso, né, que era um contexto totalmente imprevisível, mas se você tem maior flexibilidade mental e emocional, você consegue lidar até certo ponto com ele, né? E tudo isso aqui, né, eu acho que ficou muito mais proeminente nesse contexto, né? E por que a gente tem esses problemas, né? Né, o nosso sistema educacional, como ele, né, em sua grande maioria, está pautado nessa transmissão de informação, ele é muito prescritivo para o aluno. Então, você tem um professor onde ele chega com o manual, né, e ele diz, olha, tá aqui, né, a sua apostila, nessa apostila você vai responder essas perguntas você encontra a resposta aqui, né, e ele segue esse processo. Ou, né, obviamente, a gente tem professores, né, que estimulam mais a reflexão, né, que fazem esse processo mais reflexivo, mas mesmo assim, são processos reflexivos que, na sua maioria das vezes, são muito mais para encontrar respostas do que para fazer perguntas, né? Porque é a lógica como o nosso sistema educacional está construído hoje. Isso faz com que esse senso de autonomia, até mesmo de auto-organização, ele é praticamente inexistente. Ora, se eu chego na escola, eu tenho um sinal para entrar na sala, né? Eu tenho uma sinalização de que eu tenho que sentar, toca outro sinal, aquele sinal diz que eu tenho que levantar, e daí tem outro sinal que indica que eu tenho que comer. As pessoas estão prescrevendo toda a sua rotina. Como que eu vou gerar um senso de auto-organização e de autonomia se eu tenho um script a seguir no meu espaço escolar? Então, eu não tenho que organizar as minhas atividades. Eu tenho um professor que ele organiza para mim. Ele passa a lista do que eu tenho que fazer, né? Então, eu não tenho que gerir, por exemplo, nem o meu trajeto para a escola. Eu tenho um ônibus que me pega, etc, etc. Então, assim, os jovens, eles experimentam pouco, né? As crianças e os jovens experimentam pouco os desafios reais da vida, né? Isso cria essa dificuldade de autonomia, essa dificuldade de resolver problemas e essa baixa flexibilidade mental e emocional, porque você é colocado pouco no processo de experimentação. Então, até mesmo essa palavra resiliência, que até caiu na boca das pessoas, né? Ela é importante porque essa capacidade de você ter problemáticas na vida e você conseguir superá-las e resolvê-las, elas te ensinam, né, a desenvolver maior flexibilidade, né, maior autonomia. E aí a gente tem alguns dados alarmantes sobre esse processo de não significado. Se eu tenho toda essa prescrição e alguém está, né, ditando o que eu tenho que fazer o tempo todo, né, veja, como, né, que eu vou sentir qualquer significado naquilo? Como que eu vou enxergar significado no que eu estou desenvolvendo, se não parte de mim, se não parte da minha realidade, que é o mais importante, né? Eu criei uma distância entre escola e comunidade que não deveria existir. Então, não há um encontro, né? O jovem, a criança, ele não se vê naquilo que ele está estudando. E às vezes esse jovem, essa criança, ele está imerso em tantos problemas que atravessam a vida dele, que aquilo que está no livro, aquilo que foi programado, né, a partir dos currículos, do planejamento docente, para ele pouco importa no final, né? Então, assim, a educação, ela precisa olhar para isso, né? Tem uma frase que eu adoro, que eu costumo dizer sempre, que a escola, ela é o espaço de experimentação social mais importante que a gente tem, porque é onde tudo acontece, né? Onde o contemporâneo atravessa, né? Imagina, a gente tem crianças, né, daquele bairro, né? A gente tem jovens daquele bairro, ou seja, a gente tem um bairro dentro, né, daquele espaço, daquele muro, daquele local, né? Então, como que a gente não está olhando para o próprio bairro e a gente fica imerso em questões totalmente distantes daquela comunidade, daquele espaço, né? E isso chega, né, ao ponto da gente, né, ter aí uma geração que vários psicólogos, né, e pessoas, né, pesquisadores de saúde mental estão sinalizando, né, olha, a gente vai ter uma epidemia de doenças mentais, a gente vai ter uma epidemia, né, de depressão. Com isso, obviamente, que eu não estou banalizando a questão da saúde mental e linkando isso somente com questões relacionadas à educação. A gente sabe que fatores sociais, né,
e outros fatores, né, biopsicossociais influenciam diretamente nisso, mas obviamente que a escola ela é determinante para ajudar a dar significado na vida, né? E a gente sabe que saúde mental, né, e sentido de vida, elas estão entrelaçadas. Próximo. E aí, gente, a gente pensando sobre isso, né? A gente falando sobre todo esse cenário de transformação, sobre o que as tecnologias, né, principalmente da informação e da comunicação, causaram, né, do ponto de vista de transformação estrutural. Né? Vários historiadores sinalizam que a gente está vivendo um momento de aceleração da história, então os tempos conjunturais, que a gente chamava, eles estão cada vez encurtando mais. Então, grandes mudanças conjunturais, estruturais, econômicas, sociais, que levavam, às vezes, 100, 200, 300 anos, né, 3, 4, 5 gerações para acontecerem, estão, né, acontecendo em curtíssimo espaços de tempo. Né? E isso vai acelerar cada vez mais. Então, é muito difícil prever que tipo de profissão a gente vai ter no futuro, né? Que tipo de pessoa a gente precisa formar para atuar nessa sociedade do futuro, né? Isso é praticamente imprevisível, né? Essas mudanças, essas acelerações, elas estão totalmente relacionadas com a tecnologia, né? E como isso impacta, né? Porque a gente está vivendo um processo onde a tecnologia ela permite maior interação social, né? Amplia nossa rede de relacionamentos e, ao mesmo tempo, ela ajuda a moldar a nossa própria identidade. A nossa identidade ela era pautada, né, no contato que a gente tinha com um pequeno grupo de pessoas, e hoje esse grupo de pessoas cresceu exponencialmente. Né? Então, é muito difícil a gente prever. E aí você pensa, meu Deus, né? O que a gente faz com isso, né? Como que a gente forma, então, essas crianças, né? Para lidar com esse cenário, né? Tem um historiador que ele ficou conhecido até pelo um best-seller chamado, né, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que é muito bom, até indico, mas ele lançou um livro em 2018 que é 21 lições para o século XXI. Um dos tópicos dele é educação, né? E ele fala, né, que para poder acompanhar o mundo de 2050, você vai precisar não só inventar novas ideias e produtos, vai precisar reinventar a você mesmo várias e várias vezes. Ou seja, né, aqueles problemas que eu listei anteriormente sobre, né, pouca flexibilidade mental e emocional e dificuldade de resolução de problemas, eles são as competências principais para esse futuro, né, totalmente incerto, e que a gente não sabe o que de fato nos espera. Né? Então, se a gente vai ter que se reinventar várias vezes, a gente precisa urgente que a nossa educação ajude a desenvolver essas competências. Então, a gente não precisa de mais informação, a gente precisa, primeiro, saber o que fazer com essas informações e desenvolver competências, né, que permita a gente experimentar a mudança para conseguir ir desenvolvendo essa flexibilidade. Né? Próximo. E aí, né, gente, se esse futuro é imprevisível, precisamos formar para promover experiências de aprendizagem que ajudem os indivíduos a lidar com a imprevisibilidade. Então, isso é importante, né? Como eu disse, essa imprevisibilidade, ela atravessa todos os processos, né, do futuro. Muita gente tenta prever, né, falando sobre, né, como diversas profissões não existirão e como profissões que a gente nem sonha existirão. Então, assim, o que a gente fala sobre essa imprevisibilidade? O que a gente quer dizer com isso, né? Se vocês pensarem nos avós de vocês, nos pais de vocês, nos avós principalmente, no processo de formação deles, eles tinham algumas certezas, dentre elas, né, a grande maioria, obviamente a gente tem sempre exceções, mas eles, né, provavelmente seguiriam profissões muito parecidas com dos pais, né, então uma pessoa que era do sítio, né, um camponês, um campesino, continuaria vivendo na mesma cidade, no mesmo espaço, casaria, teria alguns filhos, né, e continuaria naquela profissão. Né? Até alguns anos atrás, a mesma coisa para a maioria das profissões. Né? Eu me formava em direito, eu seria um advogado, eu formaria a carreira. A formação para a carreira, ela era, né, uma das chaves. As pessoas se formavam para ter carreira. Então fazia muito sentido você ter plano de carreira, né, etc, etc. Isso se tornou totalmente imprevisível agora. Se a gente fala que não sabe quais profissões terão, né? Isso é angustiante ao mesmo tempo, né? Mas a gente precisa dar para as pessoas essa capacidade de reinvenção também, né? Próximo.
E aí, né, gente? Se a gente precisa tudo isso, né? Como fazer isso? Como que eu promovo uma educação capaz disso? Uma educação que consiga se reinventar, né? O tempo todo, através de uma metodologia que ajude as pessoas a fazerem isso, né? Na Uniamérica, a gente adotou uma metodologia, né, educacional, né, a partir, obviamente, de um currículo, né, baseado em competências. Nosso currículo não é baseado em conhecimento, né? Até, né, esse discurso, né, essa fala que eu fiz, né, inicialmente sobre como essa educação pautada em conhecimento, dado o fácil acesso ao conhecimento, ela não faz mais sentido, né? A gente faz uma transição curricular para um currículo baseado em competências, né? E uma metodologia baseada em projetos, né? E o que seria essa metodologia baseada em projetos, né? Então, se eu falo, né, que é muito importante esse aluno ele experimentar, né, o todo, experienciar, né, os processos de vivência com a realidade, eu preciso levar esse aluno para a comunidade, né? Então, aqui, todo mundo que está acompanhando a live, né? Quantas vezes no processo educacional, até mesmo vocês, quanto professores, fizeram, né, esse processo de levar as crianças para fora da escola, né? O quão isso causa, né, motivação neles. Então, contato com a realidade não é só porque ele altera a dinâmica de sala de aula e é algo novo, né? Tem esse fator, né? Mas também porque a realidade por si só ela é motivadora, né? A gente vive nela, a gente vive no mundo lá fora, então a gente quer entender aquilo, a gente quer experienciar, né? Essa curiosidade que até mesmo a infância às vezes nos traz, né? A criança de querer tocar em tudo, etc. Às vezes a gente perde, mas ela é muito importante. Então, essa capacidade de identificação de problemas reais, você olhar para o seu entorno, entender que aquele problema está conectado com uma realidade e ele é passível de ser estudado, de ser analisado e principalmente resolvido, né? Então, a identificação de problemas reais do seu entorno, a integração dos processos educacionais com a comunidade, né? É isso, né, que a gente defende também, né? Aí, o próprio processo de investigação, né? Ele é muito necessário. A gente vem falando sobre nessa dificuldade de autonomia, a gente precisa desenvolver uma autonomia no estudante de aprender. Se ele vai precisar, né, se reinventar várias vezes, né, para essa educação do século XXI, ele precisa desenvolver o aprender a aprender, né? Na maioria das vezes, isso é ensinado quando o aluno ele já terminou a graduação, ele vai fazer o TCC dele, aí ele tem que fazer uma investigação e sofre, né? Todo mundo aqui já viu diversos memes, né? As pessoas compartilhando o terror de um TCC. Gente, não é porque o TCC ele é difícil, é porque ele é um dos poucos momentos da formação profissional do aluno onde ele tem que produzir conhecimento, ele tem que investigar algo. Ele passou a graduação dele inteira, a escola inteira dele reproduzindo o conhecimento, né, analisando aquele conhecimento e reproduzindo, e de repente ele tem que produzir conhecimento, ele tem que investigar algo, então ele tem que lançar a mão de métodos, né, ele tem que fazer pesquisa, ele tem que entender como funciona o conhecimento científico. E depois de passar tantos anos fazendo isso, quando ele vai investigar, aquilo é aterrorizador, né? O pessoal sonha com TCC, né? E, obviamente, que ele desenvolve mais essa competência quando ele vai para áreas da pesquisa, né? Integrar grupos de estudos de pesquisa, mestrado, doutorado, né? Então, assim, gente, a pesquisa deveria ser inerente ao processo educacional, né? Essa experimentação, né? De olhar, né? Para aquela questão e você ter essa capacidade de você pesquisar sobre aquilo, né? Buscar os conhecimentos já produzidos, né? Traçar diretrizes para aquilo. Então, tudo isso, ele é muito importante para o processo educacional, né? Essa investigação. E, obviamente, o trabalho colaborativo, né? Talvez uma das maiores mentiras que são contadas, né, é que esforço individual e sozinho você consegue vencer, né? Até mesmo enquanto espécie, a gente só conseguiu, né, evoluir, né, do ponto de vista biológico mesmo, com trabalho colaborativo. Nós somos uma sociedade, né? Qualquer mudança estrutural, qualquer transformação feita, ela é feita coletivamente, né? Qualquer pessoa aqui que conheça história, eu espero que tenha um pessoal da história acompanhando aqui hoje,
ela é feita por processos, né, sociais, de intenso trabalho colaborativo, né? Aquela velha, né, frase que a gente ouve por aí de que uma andorinha sozinha não faz verão, né? É um ditado de vó, mas que serve muito. Então, no nosso processo de construção das escolas, onde a gente isolou os alunos das trocas, do intercâmbio com o outro, a gente isolou ele, né, de uma possibilidade de construção também. Construção, tanto de aprender, né, as relações sociais como um todo, e a traçar estratégias coletivas, né? Todo mundo aqui, né, que está acompanhando a gente hoje, eu tenho certeza que vocês trabalham com pessoas o tempo todo. E, gente, né, eu tenho certeza que vocês também sentem conflitos com isso, né? Seja no trabalho, seja em casa, né? Até em casa, quando você tem que traçar uma estratégia ali, definir quem vai lavar a louça, quem vai fazer a compra do mercado, você está traçando uma estratégia coletiva, né? Em prol de um objetivo comum. No trabalho, a mesma coisa, né? No trabalho, você traça estratégias coletivas em prol, né, de um objetivo comum em relação à empresa. E é isso o tempo todo. Mas também educação, na maioria das vezes, né, ela acaba sendo um processo muito solitário para esse aluno, né? Então, você não pode conversar, você não pode trocar, você não pode intercambiar com o outro, né, no processo educacional, né? Então, a gente precisa que esse trabalho seja também coletivo, a gente precisa fazer essa aproximação. E aí, um outro tópico é a nossa capacidade inventiva e criativa, né? Se tem uma característica nossa, né? É essa nossa capacidade de reinvenção e de criação. Então, se eu tenho problemas, eu sou capaz de investigar, trabalhar, né, para transformar esse espaço, né? Se eu consigo analisar de onde vem aquele problema, compreender como aquele problema se comporta no todo, obviamente, né? Que eu vou conseguir dar solução para aquilo. Porque a gente sabe, né, que esse processo de criação, né, de pensar como que aquele problema ele está inserido no todo, ele te permite, né, superá-lo, né? Então, veja, né, todos aqueles problemas que a gente traçou lá no início de autonomia, né, dificuldade de resolver problemas e principalmente de reinvenção, aprendizagem baseada em projetos nos permite superar, né? A gente está já no 4º ano de aplicação disso aqui na Uniamérica, e, gente, assim, a nível de progressão do aluno, né, de capacidade reflexiva, de capacidade criativa, né, de colaboração com os outros, né, a gente vê a gritante diferença, né, e principalmente, né, eles vêm do sentido nisso, né, porque como as experiências dele enquanto indivíduos estão atravessando o tempo todo a profissão e ele tem um nível de escolha, de autonomia daquilo, né, vai se tornando cada vez mais significativo. Dani? Oi. Toma uma água aí para a gente conversar. Tem uma pergunta da Elizabeth, às 8h34. Como os pais e professores de geração X e Z estarão preparados para atender anseios, fragilidades, competências e habilidades em uma sociedade acelerada que não tem espaço ou tempo para sentir e pensar? Acho que, né, do ponto de vista reflexivo, né, talvez essa seja uma das grandes questões, né? Como que a gente lida, né, com essa inundação de informação e de estímulo, né, principalmente? A gente acha que as redes sociais, elas não impactam tanto assim a nossa dinâmica, né? Mas tem várias pesquisas que apontam que a nossa concentração tem diminuído muito, né? Não faz muito tempo que houveram atualizações de alguns aplicativos de redes sociais que a gente usa, né? Em que a gente tem uma quantidade de segundos limitados e que aquilo está gerando um conteúdo para a gente, né? Que são os famosos, né, videozinhos aí de 30, 10, 15 segundos. E a gente fica rolando aquilo eternamente, a cada 15 segundos é um novo estímulo, a cada 20 segundos é um novo estímulo, a cada 25 segundos um novo estímulo. Isso faz com que a nossa capacidade de concentração em relação a algo específico diminua consideravelmente, né? Então, essa aceleração é uma aceleração dos próprios estímulos, a gente é muito mais estimulado. E eu acho que essa pergunta da Elizabeth, ela é tão importante sobre esse tempo de sentir e pensar, né? A gente precisa promover experiências educacionais que tenha isso como premissas, né? Então, se eu falo, né, que a nossa educação
a gente precisa de metodologias que permitam essa integração com a comunidade, né? Depois eu vou até mostrar um passo a passo de como aplicar isso. Ela vai requerer da gente processos, né? Para elaborar esses desafios, esses projetos que nos permitem elaborar sobre aquilo, refletir sobre aquilo, estimular, né, o jovem a pensar, e não só baseado, né, em estímulos muito rápidos de conteúdos específicos, né? E até isso que a gente critique e coloque em xeque da educação tradicional, né? Conteúdo a gente tem de monte, a gente é estimulado por conteúdos o tempo todo, né? A gente precisa ter, né, competências e habilidades que permitam esses jovens estudantes a olhar para uma realidade complexa e não só consumi-la, mas analisá-la. E para isso, ele precisa refletir sobre essa realidade e conseguir olhá-la, né, em toda a sua complexidade, e sem a integração dessa realidade para a sala de aula, inclusive, né, discutir esses dilemas sociais que a gente tem nesses espaços escolares, né? Enquanto a gente só está vendo a maré passando aí, né, as coisas mudando rapidamente, a gente não consegue integrar esse debate, né? E, obviamente, traçar estratégias coletivas que passarão essencialmente, né, pelos processos educacionais, né? Isso a gente não tem sombra de dúvida. Então, metodologias que estimulem a autonomia, que estimulem a criatividade, que estimulem, né, o próprio processo de reflexão sobre a realidade, elas com certeza ajudam a gente a conectar a criança, o jovem, o adolescente com aqui e o agora, né? E desenvolver, né, essas competências que a gente fala que está relacionado ao emocional, que está relacionado também ao processo de construção dele enquanto indivíduo, né? Essa identidade. Tá todo mundo querendo construir a identidade dele, né? A gente até brinca que essa ciência dos dados agora, né, eles estão em processo de hackeamento nosso o tempo todo, né? Então, assim, quem que determina como nós somos? Se a gente não puxar esses jovens, essas crianças para a realidade, né, e falar, olha, né, tem um mundo lá fora super complexo, com diversos desafios, vamos pensar sobre eles, né? Vamos, né, desenvolvê-los, né, para olhar para essa complexidade. Com certeza a gente não vai construir uma sociedade que a gente quer ver no futuro, né, do ponto de vista estruturante aí, né, e saudável, sobretudo. Legal, Dani. Bom, nós vamos colocar a pergunta do Sandro, às 8h36. O currículo por competência tem ligação com as metodologias ativas, Dani? Sim, né? As metodologias ativas, elas podem, né? Obviamente, quando a gente fala de um método ativo que coloca o aluno no centro, ele pode vir acompanhado, sim, por um currículo, né, baseado, né, em conhecimento disciplinar. Há modelos assim, né? Mas a gente fala, né, a gente sempre defende que isso não é o mais significativo. Por exemplo, eu posso fazer uma dinâmica na minha sala de aula para ensinar um componente curricular disciplinar de história, né? Vou dar um exemplo aí, né? Eu vou ensinar história da Idade Média, né? Posso fazer uma dinâmica, né, na minha sala de aula que torne a metodologia iniciativa, né? O aluno tem que construir coisas, ele está no centro do processo, né? Há várias estratégias para isso. Mas, né, para uma aprendizagem significativa, né, como eu disse, se você pauta, né, o seu currículo apenas em conhecimento, ele se torna incompleto, porque você tem níveis, né, de aprendizagem e do processo que o aluno vivencia, né? Então, para a gente entender esses níveis, né, primeiro é o conhecimento, né? Então ele vai ter contato com aquele conhecimento. O segundo nível, né, é a compreensão daquilo. Então ele vai compreender, né, aquela temática, aquela questão em si. Depois ele vai, né, desenvolver a capacidade de aplicação. Depois ele vai a capacidade de análise. Depois ele vai desenvolver a capacidade de aplicação. Depois a capacidade de criar sobre aquilo e de avaliar aquela estrutura, né? Essas são os processos de aprendizagem. A aprendizagem por competências, né? A gente defende um currículo baseado em competências, ele tem essas premissas, né? Então, o aluno, ele passa por todo esse processo. Então, para a gente falar nas metodologias ativas que promovam a aprendizagem significativa, quando ele está relacionado, né, diretamente, né, com o currículo baseado em competências, ele se torna cada vez mais rico. Tá? Então, assim, currículo baseado em competências, ele é uma das premissas para a aprendizagem significativa.
E aí tem, né, currículo baseado em projetos, etc. Tem outras formas de currículos inovadores. Então, vamos lá, que nosso tempo está esgotando aqui. Próximo. E aí, gente, né? Por que a gente defende tanta aprendizagem baseada em projetos, né? Então, se a gente fala, né, que há uma imprevisibilidade, a gente não sabe o que há no futuro. Primeiro, a aprendizagem baseada em projetos, como um dos pilares dela é olhar para a realidade, né, e saber identificar problemas daquela realidade, independente qual realidade seja, quais profissões existam, quais profissões deixem de existir, né, quais os próximos dilemas sociais que a gente vai enfrentar, ela vai estar sempre atualizada, porque a realidade é o que nutre. Então, a aprendizagem baseada em projetos aplicados hoje ou daqui a 40 anos, a realidade vai ter alterado. Então, ele consegue, né, fazer essa atualização olhando para a realidade. Então, ele vai desenvolver essas competências de identificação e do olhar sobre o real, sobre o vivo, né? A promoção do aprender a aprender, que eu falei antes, então, ele desenvolve uma autonomia da aprendizagem, se for colocados desafios para eles no futuro, em que ele, né, não teve contato ainda, a sua capacidade de desenvolvimento da aprendizagem de forma autônoma, ele consegue resolvê-los, estudá-los e se adaptar para aquele contexto, né? E esse trabalho colaborativo que a gente tanto defende, né? Se os dilemas, né, que a gente vai enfrentar no futuro foram muito grandes, a gente só vai conseguir isso através de um intenso trabalho colaborativo. Mas, principalmente, né, essas, né, são as 3 premissas que fazem com que, né, ela seja uma prática metodológica, uma prática educativa significativa e que desenvolva competências, né, nas crianças, nos jovens, nos adultos, que o permitirão ter essa flexibilidade que a gente vai precisar futuramente. Próximo. E aí, gente, como que eu aplico isso, né? Como que eu faço esse negócio aí? A gente tem, né, alguns tipos de projetos, né? A gente pode ter, né, aprendizagem baseada em projetos associado por uma matriz por competência, né? Então, isso de uma maneira profissional, depois eu vou dar um exemplo de como isso acontece, ou a gente pode ter isso através de um currículo aberto. Então, o aluno, ele olha para a realidade, ele identifica um problema, né, e ele pensa, olha, quero trabalhar com isso aqui, né? Isso acontece aqui na Uniamérica, a gente tem os 2 tipos. Um, com os projetos integradores de extensão, que o aluno, ele vai para a comunidade, ele identifica problemas, né, relacionados à profissão de formação dele, ele traz aqui para a instituição e trabalha para resolvê-los, né, devolvendo aquele conhecimento para a comunidade, né, e levando a transformação para aquele espaço, né, e ele pode acontecer de um processo planejado. Deixa eu só tomar uma água que a garganta está começando a enroscar aqui. Então, esses são os 5 passos principais. O primeiro, a apresentação desse conceito âncora, né, de uma âncora que a gente chama, que nada mais é do que trazer a realidade para a sala de aula, né? Ancorar essa realidade na sala de aula. Isso, o professor, ele pode fazer de diversas formas, né? Pode ser uma reportagem que tenha descrição de um acontecimento que ele quer usar para problematizar em sala de aula, né? Pode ser através de uma visita técnica, ele pode acontecer com a comunidade vindo relatar suas dores, né, e o que eles passam aí no seu dia a dia dentro da sala de aula. Então, o professor, ele pode usar diversas maneiras de conectar com uma âncora relacionada a um problema. Vou dar um exemplo sobre isso, né? Vamos dizer que você é um professor da educação e você mostra uma reportagem aí sobre uma região da cidade, região norte da cidade, em que toda vez que chove muito, o rio sobe, causando enchentes, né, em toda aquela região, entrando nas casas e, né, causando os maiores problemas para aqueles moradores. Essa é sua âncora, é isso que você quer trabalhar. Então, isso você pode trazer de diversas maneiras para a sala de aula, né? Depois disso, a gente tem que transformar esse problema em uma diretriz. Ou seja, algo que o aluno precisa seguir, né? Porque o problema, geralmente, ele se desmembra em várias coisas. Você tem que transformar isso que o aluno, né, nesse processo educativo, que ele olhe para aquilo e ele consiga identificar o que ele tem que fazer diante daquele problema, né? Então, nesse processo, você ajuda o aluno a elaborar uma questão norteadora. Que, nesse caso, ela pode ser, né? Como, né, impedir que o rio suba no processo da chuva? Como impedir, né, as enchentes? Como parar as enchentes, né? Veja,
Você desafiou o aluno ele está motivado a pensar uma solução de como, né, parar essa enchente, como impedir, né, que a água suba no processo. Aí depois, como essa realidade ela é complexa, ela precisa muito elencar pontos-chave e teorizar, ou seja, pensar que dentro desse problema, tudo que envolve ele, né? Isso são os pontos-chave. Então o que envolve? É a organização, né, da hidrografia, a forma como a cidade ela foi construída naquele espaço que não, né, permitiu ou não seguiu as diretrizes corretas e hoje o rio acaba entrando nas casas por conta disso. Qual é a proximidade das casas do leito do rio, né? Há o afastamento correto, há políticas públicas no espaço, né? Então você começa um processo de ir elencando aí todas as questões chaves, os problemas relacionados, né? Como que está, né, o escoamento dessa água, né, das caixas pluviais, os bueiros que existem, é entupido, não está entupido, né, o que dá para fazer, né? Como que está, né, a região ali de florestamento, né? Tem local de absorção do solo, então você vai fazendo o aluno problematizar isso, né? E aqui você pode usar várias estratégias, né? Brainstorm, né? Fazer os alunos fazerem uma expedição, conversarem com os vizinhos e linkando tudo que se relaciona com aquilo, né? E ele precisa estudar sobre aquilo. E aí que vem o conhecimento. Lembra que eu falei que o conhecimento a gente tem de monte? Isso não quer dizer que o conhecimento ele é menos importante. O aluno tem que estudar. Ele tem que estudar muito, só que ele vai estudar com significado. Veja, agora ele vai poder estudar toda a hidrografia da região, ele vai poder estudar a logística da cidade, ele vai poder, né, entender a densidade populacional ali, né, conversar com os moradores, discutir desigualdade social, né, e assim sucessivamente. Olha quantos conhecimentos, né, tudo que ele vai precisar pesquisar, ler, estudar para entender uma enchente, né, que parece algo simples e banal no nosso dia a dia, mas olha o estímulo, né, para o aluno. E aí ele vai propor uma solução. E como ele é centrado no aluno e ele permite essa grande autonomia, propor solução nem sempre é todo mundo chegar numa solução única. Cada grupo de alunos, né, cada aluno, eles podem chegar em uma solução diferente, né? Vamos dizer que um grupo ache que a melhor estratégia, né, eles vejam que tem muito lixo e tal nos bueiros, é colocar um filtro, né, entre a tampa do bueiro e a caixa pluvial, assim impede que caia lixo e que haja, né, um escoamento mais fluido. E já o outro grupo acha que tem que prover um reflorestamento, porque isso ia fazer com que o solo absorvesse muito mais a vazão da água, né, permitindo a água correr. Ambas as soluções não estão erradas. Então, não tem errado nesse processo de estímulo com o estudante, né? Mas ele tem que saber, né, a capacidade de analisar como aquilo vai se encaixar. Talvez o reflorestamento ele seja uma estratégia a longo prazo. Então, você vai fazer com que o aluno pense, olha, será que essa solução a curto prazo ela resolveria o problema daquela comunidade, né? Será que o poder público conseguiria investir hoje em verba? Vamos pensar aqui, vamos fazer um plano orçamentário de quanto que, né, sairia, se há políticas públicas para isso, se não há políticas públicas para isso. Olha, outro conhecimento que a gente aciona, né? Políticas públicas, conhecer políticas públicas, né? Para aquilo, né? Então, essa capacidade de analisar as próprias soluções, a viabilidade, a sustentabilidade daquilo e depois elaborar um projeto. Então, vamos dizer que essa turma, essa sala, ela entregue um planejamento para o município contendo plano orçamentário, né? Contendo um mapeamento completo dos problemas de por que tem enchente ali ou não, e ali tem uma estratégia, né? Que às vezes é simples, né? Às vezes é só um filtro no bueiro, né? E ninguém está pensando sobre isso. Por que a gente não estimula a educação a fazer isso? E vai integrando, né? Por que em vez da gente estudar rios, né, a hidrografia da região desconectada, a gente não aciona nesse momento, né? Próximo. E aí, né, gente, uma frase do Paulo Freire, né? Esse pensamento ele não é novo, né? O Paulo Freire, ele fala, né, no livro Pedagogia da Autonomia, que o aprender, ele precedeu o ensinar. Então, a gente desenvolveu os métodos de ensino e aprendizagem, né, quando as pessoas já estavam produzindo conhecimento, né? Então, como que elas produziam? Sempre diluído na experiência, né? Porque isso que é fundante para o aprender, né? Essa grande quantidade de conteúdos que a gente consome, né, que nos é levado, ele não é tão
ele não é mais importante do que a nossa própria experiência, aquilo que a gente vivencia. A gente tem que conseguir fazer, né, um processo fluido entre ambos, né? A experiência que o aluno tem, né, ele é importante. Como eu falei no começo, às vezes o aluno ele não se interessa, ele não é motivado no processo educacional, porque os problemas que atravessam a vida dele, o entorno dele, acabam sendo mais significativos do que o próprio, né, a própria educação. Então a gente tem que, né, fazer um processo de integração de ambos, né? Então, fazer os alunos refletirem sobre esse entorno, né? Onde eles vivem, o que eles olham e o que eles sentem. Próximo. E aí, gente, como que isso funciona em projetos profissionais, né? Aqui eu dei uma experiência mais ampla e aqui uma experiência fechada. Veja, gente, isso aqui é uma competência geral. Naquela pergunta sobre o que é sobre a matriz por competência, é isso aqui, você elencar coisas do saber, né, do fazer, né, coisas que o aluno precisa ser capaz de fazer. Isso aqui é uma competência de um dos nossos cursos de pós-graduação. Nossos cursos de pós-graduação, ele também, né, seguem uma matriz por competência e uma metodologia por projetos. Então, a gente formando professores, né, ele é um curso para educação, voltado para educação, né, e nós formamos professores. E aí a gente entende que os professores, eles precisam também ser capazes de replicar esses modelos, né? Pensar sobre a sua prática docente. Isso é uma competência específica, né? E necessária para esse professor. Então, qual que seria a nossa competência geral? Elaborar um programa de formação docente para o aprimoramento do desempenho educacional, considerando o novo paradigma e a relação professor e aluno. Veja, aqui vai ser o norteador dele. Então, em vez do meu professor, né, ir lá estudar sobre formação de professores, novo paradigma educacional, correntes pedagógicas, ele vai ser estimulado a pensar em um curso de formação de docentes, né? E aí, quando ele estiver no processo de elaboração desse curso, ele vai ter que estudar todos esses conhecimentos, né? E ele também desenvolve, né, além do conhecimento, habilidades como de pesquisa, de análise, né? Próximo. Bem como, né, desenvolvimento de atitudes, né, como autonomia, tomada de decisão, né, e aí ele vai entregar para você um programa de formação de docentes. Mas como que isso acontece dentro da metodologia de projetos, né? Veja, se a gente quer que ele elabore o programa de formação de docentes, primeiro ele vai ter que identificar para que é esse programa de formação. Então, ele vai ter que pesquisar junto com os colegas deles, pessoas que estão no entorno, quais são as maiores dificuldades, o que ele mais sente, né, desconforto enquanto professor, o que ele queria se atualizar. Ele vai ter que analisar a instituição dele, o ambiente profissional. Então, parte sempre do ambiente profissional, parte sempre da realidade, né? Quais são os principais desafios que aquela instituição que ele está envolvido enfrenta. A partir desses problemas, ele vai pensar num curso de formação que vá atender aqueles problemas específicos, e aí ele vai propor essa formação, né, através de um planejamento sistêmico. Então, ele passou por tudo isso, ele estudou as correntes pedagógicas, que é o que teria lá num curso comum. Mas veja, ele teve a capacidade de aplicar isso no ambiente profissional dele. Ele foi competente, ele desenvolveu uma competência, né? Próximo. E aí, gente, né, uma frase final aqui para a gente refletir sobre tudo isso que eu vim construindo e elaborando com vocês, né? Sempre lembrar isso que é imperativo, né? Que os sujeitos, eles aprendem um processo constante de intercâmbio, né, com o outro e mediatizados pelo mundo. Então, o mundo, ele é o nosso principal espaço de aprendizagem e jamais a gente pode esquecer ele no nosso processo educacional, nas nossas práticas, no nosso planejamento docente, né? E com isso, obviamente, que a gente não faz um discurso de falar que as práticas dos docentes, né, que acontecem hoje, as práticas mais tradicionais, elas são erradas, ou elas, né, são inócuas, ou elas não desenvolvem o nível de aprendizagem. Não. A gente só está, né, defendendo de que há práticas que são possíveis, né, de transformar tanto o aluno quanto a comunidade, né, de uma maneira significativa, com mais sentido, né? E a gente defende muito isso. Oi, Daniela. Tem duas perguntas ainda. A gente vai colocar para você, Claro. Daí você esclarece e eu volto para a gente conversar. Roberto, os estudantes de hoje, como iremos transformá-los em cidadãos autônomos, afirmativos, inovadores, críticos e solidários?
Então, com a perspectiva que você abordou, acho que você consegue responder bem essa questão. Isso aqui são as bases, né, da aprendizagem baseada em projetos que a gente vem trazendo aqui, né? Essa questão de autonomia. Quando o aluno ele é estimulado a olhar para a realidade, olhar para a comunidade, identificar, né, de maneira autônoma, obviamente conduzido pelo docente. Isso aqui é importante. O docente, nas metodologias ativas, muita gente acha que o docente ele perde a importância, porque ele sai de transmissor do conhecimento, né? A gente defende, na verdade, que ele vira o gestor da aprendizagem. Ele passa a ser, né, uma das figuras, o agente da transformação. Ele ganha, né, talvez uma importância até maior de conexão com aquele aluno, porque ele vai ser o agente de transformação. Então, o processo de planejamento docente, ele tem que ser voltado para isso, a fornecer, né, e ajudar o aluno a experienciar, a ter essa experiência de contato com o mundo exterior, a entender esse mundo exterior, né, com estratégias de aprendizagem, que você pode, né, trazer pessoas da comunidade, levar os alunos para a comunidade, né, ajudá-los a interpretar essa realidade, né? E nessa interpretação da realidade, obviamente, que ele vai se tornar cada vez mais autônomo, né? Cada vez mais crítico, porque ele vai estar olhando, ele vai ser estimulado o tempo todo a problematizar, né? Esse olhar problematizador, ele é essencial para a aprendizagem baseada em projetos, né? A primeira premissa é identificar problema, né? E saber desenvolver em cima dele, né? Esse processo, né, de estímulo, aí ele pesquisar sobre aquilo, desenvolvimento de uma aprendizagem autônoma e solidários, né? Se você faz algo em prol da comunidade, se você ajuda a comunidade, se você faz algum intercâmbio com a comunidade e no trabalho coletivo, você desenvolve competências, né, socioemocionais e competências, né, de olhar para o outro, em contato com o outro, muito mais, né, do que estudando sozinho. Então, assim, a aprendizagem baseada em projetos, essas 4 coisas que você listou, ela trabalha, né, integralmente, intensamente o tempo todo, né? Ela vai em uma espiral, passando, né, a todos os momentos, cada fase do projeto. Sim. A outra pergunta. Dani, está me ouvindo? Tô aqui. Do Helder. Qual seria a proposta ou metodologia aplicáveis aos países em que os serviços de internet, uma boa parte do país, é deficiente? Claro que nós não vamos estar mudando o governo do país, né? Mas como é que você, né, seria aplicável essa metodologia? A aprendizagem baseada em projetos, gente, é essencial, sim. A internet ela ajuda muito a agilizar a pesquisa. Mas veja, se a gente tiver bons manuais de pesquisa, né, a gente tiver acesso a livros, a bibliotecas, não necessariamente você precisa de internet, né? Vejamos, o próprio exemplo ali da enchente, né? Quantos livros abordam sobre essas mesmas questões, né? Lixos em bueiros, né? Quantos livros abordam sobre hidrografia da região? Então, o processo de investigação e pesquisa, obviamente que ele é muito mais rápido, muito mais ágil e com uma leque maior de informações por pesquisa na internet, mas não necessariamente ele precisa estar vinculado a isso. Inclusive, enquanto professor, né, o aluno, ele faz pesquisa sim, mas o nosso papel é fazer curadoria do conhecimento também. Então, se o aluno ele precisa conhecer a hidrografia da região para conseguir resolver o problema que a gente citou, você, enquanto professor, você pode ir separar manuais, você pode separar livros, você pode fazer curadoria de um material de consulta, né? Esse processo de curadoria, ele também faz parte da gestão da aprendizagem. Então, se você é um professor que não tem acesso à internet na escola, esse vai ser, né, uma das suas funções, né? Ajudar o estudante a ter acesso ao conhecimento para que no processo de pesquisa ele consiga fazer isso, né? A pesquisa, ela é muito anterior ao surgimento da internet. Então, os métodos, né, mais tradicionais de pesquisa, de ir para a enciclopédia, de buscar, né, livros não digitais, livros físicos, eles podem ser usados tranquilamente nessa metodologia. Estamos de volta, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da palestra da professora Daniela. Tem bastante conteúdo, bastante vivência na sua prática profissional e também uma excelente comunicadora.
Então, agora nós vamos convidar vocês para a nossa próxima retransmissão, que será no dia 20 de janeiro, com o professor Dr. Fausto Camargo. E o tema abordado nesta retransmissão de palestra é a aprendizagem na sala de aula digital. Então, aguardamos vocês no dia 20 com o professor Fausto. Sobre a emissão do certificado, então, você vai clicar no link que está na descrição do vídeo aqui, ou você vai abrir o aplicativo da câmera do celular e apontar na direção do QR Code que está aqui na tela. Em seguida, você vai acessar utilizando a sua conta do Facebook ou do Google. É importante, verifique se o seu nome e seu e-mail estão corretos. E, em seguida, você vai digitar o código 8966 para a emissão do certificado. E, em seguida, clicar no botão Gerar certificado. A emissão gratuita ocorrerá durante 48 horas após o término aqui desta retransmissão, pelo horário de Brasília, e, mais uma vez, enfatizando o código 8966. Agradecemos aí a participação de vocês em mais esta retransmissão e aguardamos vocês aí na nossa próxima retransmissão com o professor Fausto Camargo. Boa noite a todos.